de times que brigam lá na parte de cima da tabela ou quem não está no momento, como o Galo e o Cruzeiro, sonham em chegar mais perto dos líderes do Campeonato Brasileiro. Breler. É isso, Abel. A gente tem nessa janela times que devem se reformular. O caso do Cruzeiro, por exemplo, que se espera um salto de qualidade com esses reforços de peso que chegaram. O caso do Botafogo também, que vem investindo pesado no elenco há algum tempo, desde que o Textor assumiu. Já no caso do Palmeiras, a gente não vê esse movimento porque o Palmeiras não precisa e não é a filosofia do Palmeiras ter grandes movimentações de elenco. O Palmeiras é sempre cirúrgico em contratações, observa as necessidades, algumas carências pontuais e faz esses movimentos. Então, e uma coisa importante no Palmeiras é a capacidade de estar sempre um passo à frente. Então, a contratação do Giai, por exemplo, não era urgente. Tem Mike e Marcos Rocha, jogadores que estão dando conta do recado ali, embora sejam questionados um jogo ou outro. Mas o Palmeiras contrata já pensando que o Marcos Rocha é um jogador veterano, pode estar renovando temporada a temporada, então o Giai é um jogador jovem, chega sem a pressão de vestir a camisa e dar conta do recado imediatamente. E a mesma coisa com o Maurício. O Maurício tem um investimento considerável, 10 milhões de euros, tem, mas é um jogador que, pela idade, não tem problema se ele passar essa temporada se adaptando, entendendo ali a forma de jogar do Abel. O Palmeiras fez isso com o Rômulo, por exemplo. Contrato destaque do Novo Horizontino. Ainda tem um Rômulo que eu não citei naquela lista, né? Então, jogador jovem, acabou se lesionando também, mas com um potencial que pode ser trabalhado com calma, sem a pressa ali de dar certo de forma imediata, porque a gente sabe que isso demora a acontecer, ainda mais pela maneira como o Abel joga. São raros os casos de jogadores como o Rômulo e o Aníbal Moreno que chegam e vestem a camisa e não sentem, se adaptam rápido ao Palmeiras. Os jogadores levam mais tempo e o Palmeiras contrata já contando com esse processo de adaptação. Então esse é um movimento muito interessante de investimento em jogadores jovens, mas sem o peso, justamente por ter essa folga no elenco do cara chegar e jogar. Ao contrário de outros times, o Palmeiras se movimenta pensando no médio e longo prazo. Mas o Felipe Anderson não sai dessa linha que você falou? Sim, é outro perfil. Felipe Anderson é um investimento, uma contratação que chega para jogar. E até o Maurício, se a gente pensar, o Maurício tem 23 anos, é jovem, mas já tem muito lastro. Passou pelo Cruzeiro numa fase difícil, foi bem. No Inter, teve um momento de oscilação agora, questionado pelo torcedor. Mas é um destaque no futebol brasileiro. Exato, e respondeu. Até no Inter mesmo ele deu retorno. Então já chega com uma certa casca. E o Felipe Anderson, mais experiente, até fugindo do perfil normal do Palmeiras de investir em jogadores mais jovens, mas um cara que, primeiro, tem um histórico de se cuidar, de poucas lesões, e, principalmente, estava jogando em altíssimo nível na Europa. Então, nesse caso, é totalmente compreensível, mas até mesmo no caso do Felipe Anderson, ele pode ter uma margem de readaptação ao futebol brasileiro. A lógica do calendário, de o Abel eventualmente poupá-lo. O Palmeiras tem um elenco hoje suficiente, uma base que faz com que os reforços cheguem e tenham tempo. E isso é fundamental no processo de adaptação. E a contratação do Felipe Anderson é o reforço sonhado que a torcida do Palmeiras queria, do cara de impacto. Do cara que chega, veste a camisa e soluciona. Claro que a gente vai ter que ver como é que vai ser a adaptação dele dentro da equipe. Mas pelo que a gente conseguiu acompanhar do Felipe Anderson na Lazio, o jogador não vai ter muita dificuldade. Porque ele é acima da média tecnicamente, um jogador extremamente competitivo, pouco se lesiona, jogou quase todas as partidas da Lazio na temporada e é muito versátil. Então esse é o reforço que o torcedor do Palmeiras queria, o cara de impacto. Não vai ser aquele jogador que vai precisar ser lapidado pelo Abel. E é uma contratação que mostra uma manifestação de força do projeto. Porque é um atleta que estava se destacando na Europa, que tinha mercado no futebol europeu, mas escolhe estar no Palmeiras. Pelo projeto de um clube que tem a força financeira, tem a força esportiva para brigar por todos os títulos e tem o Abel Ferreira. O jogador qualificado, ele fica atraído pelo técnico competente. Então, assim, quando toca o telefone é o Abel Ferreira hoje do outro lado, principalmente jogador brasileiro, né, e aqui do mercado sul-americano, ele fica realmente mexido. Então, acho que mostra também a que ponto o projeto do Palmeiras conseguiu chegar para atrair jogadores, por exemplo, do nível do Felipe Anderson. Incontestável,
mas que recebeu a proposta, o Colorado aceitou. Ao invés de vender para a Europa, vendeu para o Palmeiras, está tudo certo, né? Ele foi apresentado, fez inclusive declarações sobre o Inter, mas já tem o pensamento total no Palmeiras e a gente vai acompanhar como foi essa primeira Leirão. coletiva. Boa sorte com pra Leila ele. Pereira e tudo. 23 anos de idade, agora a camisa 18 do Verdão. O meia era titular absoluto do Colorado. Na temporada passada, começou 41 jogos de 48. Ao todo, com o Inter, foram 176 partidas, 25 gols, 25 assistências. Agora, como o próprio Abel Ferreira gosta de falar para os recém-chegados, vai ter que escalar uma montanha. É claro que no Inter eu estava me sentindo muito bem também, vinha jogando bastante, vinha sendo titular, mas eu acredito que aqui seja um desafio muito bom e muito importante para mim. Quero trabalhar e quero me adaptar o mais rápido possível nas condições do clube, nas condições também que a comissão pede para que você desempenhe dentro de campo. Então, é trabalhar. Eu sempre fui esse atleta, sempre muito trabalhador. E acredito que eu vou ter minha oportunidade e vou querer mostrar da melhor forma. Maurício ocupa uma posição dentro de campo extremamente disputada agora nesse time de Abel Ferreira. Rafael Veiga, titular absoluto e incontestável. Rômulo, jovem promessa que acaba de voltar de lesão. E agora, para piorar ou, na verdade, melhorar essa concorrência, Felipe Anderson também acaba de chegar no Verdão. Eu acho que a concorrência é sempre muito boa. Isso quem tem a ganhar é o Palmeiras, porque muitos jogadores qualificados e também pelo fato, acho que a gente tem muitas competições a disputar, então isso acaba, às vezes pelo desgaste, acaba tendo essa mescla assim. Maurício ainda vai esperar alguns dias até poder vestir de fato a camisa de seu novo clube. Só pode estrear no dia 17 contra o Botafogo, depois da janela de transferência ser aberta. Obviamente o meia já está com as chuteiras preparadas. Se Abel precisar, ele está à disposição. Acredito que dia 17 eu já vou estar em condições físicas muito boas para poder estrear, mas aí fica a critério do treinador também. Mas foram as notícias fora da academia que mais movimentaram a segunda-feira do palmeirense. A novela Gabigol continua. Existe, enfim, uma proposta. O atacante é sonho antigo de Abel Ferreira, apesar de não gostar muito de tocar neste assunto. Assuntos de transferências é com a direção. Treinador treina e roupeiro roupa. A direção viu uma oportunidade de tirar o atacante do rival sem nenhum custo e resolveu se mexer. Chegou uma proposta de pré-contrato para Júnior Pedroso, empresário de Gabigol. Quem desaprova é a diretoria flamenguista. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, quer ao menos uma moeda de troca. Até porque já foram mais de 500 milhões de reais investidos no jogador. Tá aí, só se fala em Gabigol, pré-contrato oferecido pelo Palmeiras. Então, no mínimo, ano que vem, ele estaria no Verdão, caso ele aceite a proposta, e não renderia absolutamente nada para o Flamengo. Agora, antes do Gabigol, a gente quer falar sobre Maurício. Conheço bem as credenciais, é um jogador excepcional, excelente, numa função que é rara hoje no futebol brasileiro. Normalmente são criados zagueiros, volantes e atacantes, e poucos meias ou meia-atacantes. E o Maurício é muito jovem, ainda tem 22 anos, a gente viu os números dele pelo Inter, né, com 25 gols, 25 assistências. Acho que agora ele está atingindo a maturidade profissional e é uma pena que ele tenha saído e que o Inter tenha dito sim para essa proposta. Mas quando o jogador quer também, quando o empresário força, aí não tem muito o que fazer. E tem a questão financeira com os clubes, né? Não é uma exclusividade do Internacional, a maioria dos clubes tem problemas financeiros. E aí acabam tendo que ceder jogadores jovens com esse talento e a chance muito grande do Palmeiras fazer dinheiro com o Maurício, porque você falou da idade dele de 22 anos, 2 temporadas em alto nível com a camisa do Palmeiras, pela visibilidade, a chance de ir para o futebol europeu é grande e a desejar boa sorte para ele. O Palmeiras hoje, internamente, Loirão, tem uma competitividade muito grande dentro do seu elenco, então é um jogador que pode amadurecer ainda mais tudo que ele aprendeu no Internacional nesse período. Ele pode transferir para o Palmeiras, mas dentro do Palmeiras ele vai ter que ser mais competitivo ainda pela concorrência que ele tem dentro do elenco. Tomara que ele tenha muito sucesso com a camisa do Palmeiras. É um cara que pode jogar com o Veiga, substituir o Veiga, vai ter a concorrência principalmente do Rômulo,
que é um atleta que ainda também se machucou, não foi amplamente explorado pelo Abel Ferreira. E a gente falou no Gabigol, e para explicar essa história, essa negociação entre Palmeiras e Flamengo, esse pré-contrato, olha quem está aparecendo lá do Rio de Janeiro. É raro, não é sempre que ele vem aqui, ele trabalha nos donos da bola local. Então, hoje ele está chegando para contar essa história que pode movimentar. Dizem que a troca está descartada, mas nunca se sabe, né? Flávio Amêndola, o bigodinho do Maurício. Ele tem uns ciúmes do bigode do Maurício. Ou ao contrário, Maurício tem os ciúmes do bigode dele, não saberemos, hein? Ciúmes. É, esse estilo. E aí, tudo bem, Amêndola? Chega mais. Tudo bem, Renata? Uma ótima tarde, um ótimo dia para você, para o Denilson. Na verdade, o Maurício que tem inveja do meu, porque eu sou mais velho que o Maurício, já tenho 30 anos. Então, eu já tive esse bigode antes dele, hein? Mas olha só, vocês falando sobre o Gabigol. A situação aqui no Rio de Janeiro, a gente conversando com algumas pessoas do Flamengo, eles acreditam que ainda há possibilidade de chegar alguma proposta do exterior. E aí não necessariamente da Europa, pode ser um mercado periférico, o mercado asiático, pode ir lá também para os Emirados Árabes, mercado árabe, enfim. A diretoria do Flamengo tem esse feeling de que isso pode acontecer. E até mesmo algumas pessoas ligadas ao Gabigol acreditam que isso também pode vir a acontecer. Mas aí se ele iria aceitar ou não é uma decisão exclusivamente dele. A gente sabe o quanto ele já está adaptado ao futebol brasileiro. E o Flamengo já decidiu que se for para o Gabigol sair agora no meio da temporada, só através de uma compensação financeira ou então troca de jogadores. Caso isso não aconteça, ele certamente não seguirá no Flamengo, até porque o Flamengo já fez uma oferta para ele de renovação que não foi aceita. Então a história do Gabigol com a camisa do Flamengo, ela está muito próxima do fim. A gente só não sabe se esse final vai ser agora no meio desse ano ou então no fim dessa temporada. Galera, é isso, pessoal, falando sobre o Palmeiras. Ontem foi apresentado mais um reforço, o Maurício, o Jai também que vai ser apresentado hoje. Tem essa questão aí do Gabigol, está praticamente encaminhado a sua contratação, se não chegar agora em julho, mas pode chegar ali no começo do ano, na temporada de 2025. Vamos aguardar. Ontem tinha saído a notícia de que o Flamengo teria interesse no Dudu, né? Uma troca entre os clubes, mas o Dudu não tem interesse de ir lá para o Flamengo. A realidade é que após aquele acerto, né, do Dudu com o Cruzeiro, ele acabou desistindo. Aí a situação dele ficou um pouco complicada no Palmeiras. O Abel falou até que conta com o Dudu para a sequência, mas a Leila Pereira falou que o ciclo dele tinha se encerrado no Palmeiras. A informação, né, do Globoesporte.com que Dudu vive turbulência no Palmeiras e se veio isolado após desistir do Cruzeiro. Atacante entra em rota de colisão com a presidente Leila Pereira e se torna peça dispensável no Verdão. Possível troca por Gabigol escancarou o problema. Como eu falei, tinha saído a notícia ontem de que o Palmeiras e Flamengo tinha essa conversas aí para troca entre o Gabigol indo para o Palmeiras, o Dudu indo para o Flamengo, mas aí a informação é de que esse negócio esfriou. O Dudu não tem o interesse de ir lá para o Flamengo, então vamos aguardar o que vai acontecer na sequência. E essa situação do Gabigol, que está praticamente aí encaminhada, né? A chegada do Gabigol no Palmeiras, se não for no meio do ano, agora em julho, né? Para a sequência da temporada, mas pode sim ser, a chegada dele pode se concretizar ali para o início do ano de 2025. Deixa sua opinião aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.